Queridos amigos e queridas amigas, é uma grata satisfação estar aqui falando não apenas para o canal Raciocínios Espíritas, mas também para os amigos do canal Centro Espírita Cristo Redentor, canal que veicula as palestras da casa homônima, da casa do mesmo nome, situada aqui na cidade de Salvador. Essa palestra, que anteriormente, inicialmente, havia sido agendada e programada para ter o caráter presencial, realizada, portanto, por essa casa amiga, por essa instituição querida, não pôde ser realizada em função do distanciamento social, do isolamento social necessário, pelo qual todos nós estamos vivendo, estamos experimentando. E isso faz com que essa palestra seja realizada de maneira online, de forma virtual, de modo que, atendendo aos objetivos de mais ampla divulgação da mensagem espírita e também cristã, essa mensagem acaba, de alguma forma, extrapolando as fronteiras das portas da casa espírita, não obstante ser uma palestra, no caso desta, realizada pela Casa Espírita Cristo Redentor, como a maioria das palestras, boa parte das palestras que estão sendo aí programadas são em função de alguma casa espírita, de algum centro espírita, mas veiculado de forma online, difundido de maneira virtual, é claro que alcança ampla divulgação, mais ampla divulgação, de modo que, nesse momento, por exemplo, estamos transmitindo não apenas pelo Cristo Redentor, que é o canal oficial dessa palestra, mas também pelo canal Raciocínios Espíritas, que é o canal que eu tenho aí o prazer e a alegria de colaborar com ele. Natal de Amor. Os historiadores materialistas, até hoje discutem e não conseguem entender qual a razão da paz romana que tomou conta da Roma antiga e das regiões circunvizinhas que Roma dominava naquele período de Otaviano. Otaviano, chamado também o Augusto, que deu origem ao nome Agosto, o mês de agosto, esse imperador de Roma, era conhecido por ter problemas epidérmicos que de vez em quando se abriam em feridas, em chagas vivas, graças à enfermidade que ele contraiu na Batalha da Bitínia. Esse homem, que era franzino, que tinha problemas respiratórios muito sérios, a ponto de ficar acamado periodicamente no seu leito. Esse homem que compreendeu que o sucesso de um governo está na autoridade moral do seu governante, tentou aplicar austeridade moral na sua própria vida e também naqueles que são seus, que serão aqueles que conviveriam com ele, isso é, a sua família. Por isso, ele, quando percebeu que a esposa estava envolvida em envenenamento de escravos, testando venenos para mais tarde aplicá-los em escravos políticos, ele não trepidou em isolá-la do palácio, em manter-lhe a postura de respeito, mas de distanciamento, negar a ela, inclusive, a intimidade conjugal, de modo a poder dar o exemplo e poder, de alguma forma, encaminhar sua mensagem de desaprovação em relação à sua postura. Quando ele percebeu que a filha estava envolvida em deboches, em condutas extravagantes no palácio, em atitudes promíscuas e levianas, ele não hesitou em exilá-la à ilha grega da Pandatária. Mais tarde, quando ele percebeu que o comportamento da neta caminhava igual ao comportamento da mãe, com as mesmas características, ele não trepidou em fazer o mesmo, exilando-a na mesma ilha grega da Pandatária. Esse homem que ergueu ao poder depois de ter vencido o segundo triunvirato. Triunvirato é o governo de 3 governantes. Triunvirato. Era, portanto, uma gestão de 3 administradores. E nesse segundo triunvirato, cada um desses gestores se voltaram contra eles próprios reciprocamente, desencadeando, portanto, uma guerra, um conflito. Lépido, que foi um dos 3 administradores, logo foi exilado em uma região distante de Roma, cercado, portanto, e permaneceu ali nas suas terras,
nas regiões que eram de sua propriedade, não conseguindo mais tarde relações muito políticas para poder, de alguma forma, conquistar o poder de Roma. Ao mesmo tempo, Marco Antônio, que cedeu às insinuações de Cleópatra, a rainha do Egito, e viajou com ela para o Egito, mais tarde dando cabo da própria vida ao lado da própria rainha do Egito, vencido pelo exército de Otávio, restou Otaviano, que é erguido ao poder de Roma como o novo imperador romano. Imperador romano que é erguido de tal forma, e para a surpresa dos historiadores, para o deslumbre dos estudiosos que não conseguem entender, como Roma permaneceu quase 700 anos de toda a sua história em guerra, em conquista de cidades e assim por diante, naquele período em que Otaviano assume o poder, há uma atmosfera de paz que toma conta do Império Romano. Não mais as vozes belicosas de guerra, de conflito, de lutas civis, de rebeliões e revoluções, mas as vozes que começam a ser ouvidas em Roma são a de eloquentes filósofos, pensadores sensíveis, homens intelectuais, portadores de cultura que produziriam o fermento cultural do direito romano, da oratória, da retórica, da poesia, da filosofia, e era muito comum os versos e as declamações de Ovídio, de Salústio, de Tito Livio, de Mecenas, de Horácio, de Virgílio e de tantos outros que declamavam seus versos. O próprio imperador, no Fórum de Roma, diante da cena de Roma ali no palácio, ele ia até as lágrimas, particularmente com um dos versos mais famosos que eram cantados, versos de Horácio, que dizia mais ou menos assim: ó sol fecundo, diariamente abres e fechas o dias, e nunca podes ver nada igual à grandeza de Roma. Roma, naquele momento, estava na chamada Pax Romana. O templo da deusa Vitória havia fechado as suas portas. E os historiadores materialistas não conseguem compreender a razão por que houve uma atmosfera de paz, houve uma espécie de cultura de paz naquele momento no Império Romano. Diz o espírito Humberto de Campos, pelas mãos sempre saudosas do médium Chico Xavier, que os historiadores não conseguem compreender porque a razão daquela paz estava no mundo invisível, no mundo espiritual. A atmosfera do planeta estava saturada, estava envolvida por vibrações diferentes, seres especiais, espíritos nobres da mais alta elevação, mergulhavam ali nos densos fluidos do planeta para preparar a atmosfera terrestre, a fim de que o embaixador do planeta Terra, o Cristo planetário, a fim de que a humanidade pudesse receber aquele que é o Zênite e o Nadir, aquele que é o alfa e o ômega das ambições humanas em termos idealísticos, em termos espirituais, para que a Terra pudesse conseguir receber a visita dele, a chegada dele, o mergulho dele na carne, nos fluidos densos do planeta, e a vinculação definitiva da humanidade com a figura inesquecível de Jesus. Naquele tempo, os espíritos nobres visitavam o planeta e saturavam-no de uma atmosfera de paz para preparar, naquele instante, a chegada do embaixador dos céus, do príncipe da paz, que ficaria conhecido no planeta como filho do carpinteiro, ou homem de Nazaré. A verdade é que no império de Otávio, Jesus se corporifica numa gruta miserável, numa situação misérrima, numa situação desconsiderada do mundo, que quase que o mundo não percebeu a chegada dele. Mesmo na tradição de Israel, que se dizia os profetas que o Messias estava chegando, e que fez a paranoia de Herodes o Grande, esse rei de Israel, rei vassalo de Roma,
por mando de Roma, para agradar César. Esse homem que tem uma das histórias mais tristes de Israel, que matou seus próprios filhos com a paranoia de que eles pudessem roubar-lhe o trono, que mais tarde assassinou a sua esposa Mariane, por causa de uma suspeita de traição conjugal, de infidelidade conjugal, suspeita essa que ele nunca conseguiu confirmar. Esse homem, que não era judeu, era asmoneu, e detestava os judeus e pelos judeus era detestado. Mas mesmo assim, para agradar aquele povo que ele tanto detestava, chegou inclusive a embelezar o templo de Salomão com a parreira de ouro para homenagear Yahvé. Esse homem, que tem uma das vidas mais tristes, um dos assassinos mais sanguinolentos da época, tem uma morte dolorosa e decreta a morte das crianças nascidas naquele tempo por causa da paranoia dele de que aquele Messias poderia ser o rei de Israel futuramente tomar-lhe o trono. Graças a isso, ele desencadeia a chamada matança dos inocentes, colocada e referida pela Bíblia. A verdade é que Jesus vem à Terra e por apoio do mundo espiritual, porque se tratava do espírito nobre por excelência, daquele governador espiritual, como diz o Espírito Emmanuel, por meio da mediunidade de Chico Xavier na obra A Caminho da Luz, ele era não apenas o espírito mais perfeito que a Terra tem como referência, não apenas o espírito já puro, isso é, que já alcançou os processos evolutivos que a criatura humana pode alcançar ao longo das encarnações, não necessitando mais reencarnar, como diz, aliás, Allan Kardec a respeito dos espíritos puros, na escala espírita, Livro dos Espíritos, item 100 em diante. Emmanuel vai dizer, não se tratava apenas de um espírito puro, que já estava dispensado de reencarnar, mas era um Cristo planetário, e o construtor do próprio planeta Terra. Tese, aliás, que Leon Denis já havia falado antes de Emmanuel. Um Cristo planetário que construiu o planeta Terra. Um co-criador com Deus em plano maior, como diz André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Nós somos co-criadores com Deus em planos menores, fazendo as co-criações pequenas nas nossas obras, nas nossas ações. Quando a gente, por exemplo, tem filho, né, gerar um filho é ser co-criador em plano menor. E, ao mesmo tempo, esses espíritos puros e os cristos em especial são co-criadores em plano maior. Diz André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Co-criadores em plano maior, portanto, em que a figura, o espírito que foi conhecido na Terra como Jesus, é aquele Cristo que dirige os processos evolutivos do planeta, que dirige o processo de desenvolvimento do planeta e que, segundo Emmanuel, ainda em A Caminho da Luz, esteve na origem da formação da Terra, ele e a sua equipe de arquitetos e engenheiros siderais para produzir a vida física, para engendrar a formação orgânica material e, mais tarde, a elaboração dos corpos, do protoplasma e partícula de coacervado, de aminoácido, de DNA inicial, e que teve a interferência dele, até mais tarde a modificação desses corpos, desses organismos cada vez mais complexos, que teve sempre a interferência dele, até conseguir elaborar um biótipo humano para receber os espíritos que estariam vestindo as vestes de carne da criatura humana. Jesus esteve por detrás de tudo isso, sob as ordens do Pai, sob as ordens do próprio Criador, sendo espírito puro por excelência, como diz Allan Kardec, ou como escreve o codificador mais tarde, graças a uma mensagem de João Evangelista do mundo espiritual, que Jesus é o médium de Deus. Diz Allan Kardec, é o médium de Deus, porque a sua comunhão com Deus não necessitava de intermediários. Enquanto o médium convencional médium, é intermediário entre os espíritos e o mundo material, e quando ele é médium de um espírito bom, ele está sendo médium de Deus, mas por intermédio de espírito bom. Espírito bom, ou espírito superior, em nome de Deus se manifesta a ele. Jesus não precisava de nenhum espírito, não precisava de nenhum ser espiritual para se manifestar. Ele tinha contato direto com a divindade. Comunhão com a divindade
que é inacessível para nós. Como é que se processa essa comunhão de um espírito puro com Deus? Nós não sabemos. Não temos ideia. Não temos noção de como é que isso se processa. Como é a relação de espírito superior, de espírito puro, de um Cristo com Deus, a gente não sabe. A gente tem uma ideia de como ele conversava na cruz. Aquelas manifestações não eram de medo. Pai, pai, por que me abandonaste? Ali, ali, lama sabachthani. Ou Eli, Eli, lama sabachthani, como se queira. Deus meu, por que me desamparaste? Na verdade, ele estava cantando um dos salmos, segundo os teólogos da Bíblia de Jerusalém, estava cantando um dos salmos, Salmos de Davi, que está presente no Antigo Testamento, se não me falha a memória, o Salmo 22, que canta e cuja música, cuja poesia começa assim: Deus meu, por que me abandonaste? Ele estava cantando o Salmo de Davi, porque a tradição dizia que ele deveria cantar o Salmo de Davi para ser reconhecido como o Messias esperado. Não estava titubeando, não estava com medo. Afasta-te de mim esse cálice. Que conversas são essas, se não declamações de coisas que a tradição dizia que o Messias deveria falar, e ele se submete e fala para ratificar que se tratava daquele cuja figura era esperada. Como diz, aliás, Emmanuel, todas as tradições, afirma Emmanuel, do passado, das civilizações antigas, da Pérsia, da Babilônia, da Mesopotâmia, das regiões do Rio Nilo e de Eufrates, do Antigo Egito, da antiga China multimilenar, da África, do Japão antigo, todas as tradições, não é só dos judeus, não é só de Israel, não foi só dos profetas que aparecem no Antigo Testamento, embora os profetas que aparecem no Antigo Testamento também falam a respeito do Messias, mas diz Emmanuel que todas as tradições religiosas de todas as culturas do passado, da antiguidade, falavam na chegada de alguém, no nascimento de alguém, em alguém que viria e que seria o sol de todas as épocas, que seria o divisor de fatos e de fastos da humanidade, que deveria dividir por completo a humanidade entre antes e depois dele, e seria mais tarde a aurora das épocas porvindouras, que seria mais tarde a referência máxima, a ferramenta segura, o elemento de apoio de toda a humanidade que viria depois, de toda a cultura terrena do porvir. Jesus representa isso. Ele foi esperado, ele foi anunciado, ele foi intuído, ele foi sentido e ele nasceu. O seu Natal representa aquela expressão anotada pelo Evangelho de Lucas, porque Lucas, com todo respeito aos outros 4 evangelhos, aos outros 3 evangelhos, mas Lucas é a maior autoridade que escreve sobre o nascimento de Jesus e a sua vida, a sua infância. Por quê? Cada evangelho tem um enfoque especial sobre Jesus. O evangelho de Mateus é o evangelho para os judeus. Mateus apresenta Jesus como o Messias esperado. O Messias que foi decantado, inclusive por Moisés. O Messias que foi profetizado pelos profetas antigos. E por isso Mateus tenta colocar o texto e arrumar, organizar o texto para demonstrar aos seus irmãos que se tratava do Messias esperado pelos judeus. Daí Mateus o tempo todo arranja o texto para conciliar Jesus com o Antigo Testamento. Faz o tempo todo colocações ali no discurso de Jesus para fazer alusão ao Antigo Testamento. Moisés sobe ao monte e recebe os 10 mandamentos. Jesus sobe ao monte e fala o sermão das bem-aventuranças. Moisés, quando nasce, foge para o Egito, porque o faraó, inclusive, estava decretando morte de crianças. Jesus, quando nasce, o casal foge para o Egito, porque Herodes estava decretando morte de crianças. Moisés escolhe 12 representantes das 12 tribos de Israel. Jesus estabelece e escolhe 12 apóstolos. Moisés caminha 40 anos no deserto. Jesus caminha 40 dias e 40 noites no deserto. Era, portanto, a tentativa de Mateus de dizer que Jesus era o novo Moisés. Aliás, um Moisés aperfeiçoado, um Moisés melhorado. Já o evangelho, por exemplo, de Marcos, a preocupação de Marcos não é apresentar Jesus como Messias, porque o texto de Marcos é para o romano,
para o Império Romano. Daí o texto de Marcos é escrito de uma forma rápida, concisa, econômica, sem muita firula, sem muito emolduração, até porque quem estava falando para Marcos, afinal Marcos não conheceu Jesus, na verdade Marcos nunca não entrou em contato com Jesus, tudo indica que sim, embora hajam teses de que Marcos pequeno participou de alguma reunião com os apóstolos e com a mãe, já que ele era filho de Maria de Jerusalém, uma mulher rica que tinha uma casa e que abriu as portas da sua casa para os primeiros cultos cristãos em Jerusalém, antes da igreja cristã primitiva ser fundada por Pedro na estrada de Jope, ali próximo de Jerusalém. A verdade é que ele era filho dessa mulher, mas não se sabe, tudo indica que ele não conheceu Jesus e que ele escreveu o evangelho ouvindo o depoimento de Simão Pedro. Como Simão Pedro era quase analfabeto, pescador, homem braçal, dado às coisas práticas, às tarefas do dia a dia, não era um intelectual, uma pessoa culta, não era alguém que era refinado nas palavras para ser, de alguma forma, rico e minucioso nas palavras. É óbvio que o relato de Pedro é relato prático e, ao mesmo tempo, com o objetivo de sensibilizar o povo romano não estava nem aí se Jesus era Messias ou não, para essas questões teológicas. O Império Romano, ou melhor, a mentalidade romana acostumada com os deuses do panteão da mitologia romana, estava querendo, na verdade, interessada em fatos, em fenômenos, em coisas práticas, e por isso Jesus em Marcos aparece fazendo, agindo, trabalhando, operando, produzindo fenômenos, milagres, auxiliando. É o homem que faz, é o homem braçal. Já no Evangelho de João, Jesus é alguém totalmente diferente. No Evangelho de João, o último evangelho, aliás, o quarto evangelho, Jesus é o verbo da criação. É aquele verbo que aparece em Gênesis de Moisés, primeiro livro da tradição hebraica. No princípio era Deus e Deus nadava. E quando a gente vai ver o Bereshit, no princípio era Deus. Deus está colocado ali como Logos. Logos tem a ver com psiquismo ou com verbo. E aí a gente vê o Evangelho de João falando, Bereshit, no princípio, era o verbo. E o verbo se fez carne. Diz, de alguma forma, João, que o verbo da criação é Jesus. É como ele define Jesus. Um evangelho espiritual, um evangelho profundo, um evangelho todo simbólico. Mas o Evangelho de Lucas, segundo Anak, pensador protestante, ou segundo Ernest Renan, imortal da Academia Francesa de Letras e professor de Sorbonne de hebraico, vai dizer Ernest Renan na sua obra Levi Jesus, ou Levi e Jesus, ou seja, a vida de Jesus, que o texto de Lucas é o mais belo livro que alguém já escreveu. Em Lucas, Jesus é o homem. Nós vemos em Lucas o ser humano Jesus, a pessoa Jesus. O homem que convivia, que tinha compaixão, que falava as parábolas de misericórdia, parábola do filho pródigo, parábola do bom samaritano, parábola das 3 dracmas perdidas, as várias parábolas de misericórdia que ele fala. Algumas muito enigmáticas, por exemplo, o reino dos céus é semelhante ao fermento que a mulher tomou, escondeu em 3 medidas de farinha até ficar grande e começar a produzir. Basicamente, a parábola do fermento fala isso. E que talvez ali esteja o significado profundo das 3 grandes revelações. O reino dos céus é semelhante a 3 grandes revelações. A revelação judaico-cristã, ou melhor, a judaico, a revelação mosaica, a proposta da lei, a revelação do amor, síntese de todas, a revelação que é representada na figura do Cristo, e a revelação da verdade, que é a explicação de tudo aquilo que ele disse que a humanidade não conseguiria entender e que se manifesta de maneira bastante intensa na proposta do Espiritismo. Não apenas do Espiritismo, mas sobretudo do Espiritismo. A verdade é que ele nasceu, que trouxe uma proposta grandiosa. E toda a sua proposta é de um desafio até hoje para todos nós. O Natal de Jesus é um nascimento. E um nascimento que tem a ver com um despertar. O Natal de Jesus
Pouco importa se ele realmente nasceu em Belém, se ele nasceu na Galileia, em Nazaré, porque há uma discussão sobre isso. Os textos do Evangelho não são tão claros. 2 dos Evangelhos falam em Belém, 2 nem se referem a Belém. Fala de Jesus de Nazaré. O Evangelho de Lucas fala de uma viagem para Belém por causa do censo. Um censo que foi estabelecido pelo imperador Augusto, o imperador Otaviano. Censo esse que nunca foi localizado pelos historiadores até hoje. Um recenseamento para cobrar imposto e para o alistamento militar, e que talvez o casal José e Maria tiveram que viajar, porque tudo indica, segundo a tradição, que José era descendente de filhos de Belém, portanto tinha que fazer o cadastro na cidade de Belém. Mas nem o censo foi identificado, nem Mateus confirma. Mateus, que é outro evangelho que fala do Belém, já fala de um casal vivendo em Belém, e não viajando para Belém, e depois voltando para Nazaré. De qualquer forma, a tese mais aceita, apesar de todas as confusões e todas as especulações históricas, é que ele nasceu realmente em Belém. Portanto, essa dúvida ainda permanece. Jesus é belemita, o que significa dizer que é judeu, portanto, hebreu da Judeia, ou é Galileu, e Galileu de Nazaré, que é nazareno, e portanto não é hebreu da Judeia, portanto não é judeu, mas é Galileu. É belemita ou é Galileu? Belemita judeu ou Galileu nazareno? Não se tem ainda um consenso absoluto a esse respeito. Mas provavelmente ele era de Nazaré, Galileu, por tradição, porque foi criado lá, como diz Lucas no seu texto, mas nasceu na região de Belém. Portanto, talvez eram as duas coisas. Pouco importa, no entanto, o local que ele nasceu. A personagem de Jesus é tão intrigante que, apesar de ser tão fascinante ela, a gente tem muito mais dúvidas históricas, muito mais dúvidas biográficas, muito mais perguntas do que respostas. Até hoje não se sabe a data exata que ele nasceu. Nem o ano, que não parece ser o ano zero da nossa época, alguma coisa saiu errado aí nessa conta. Nem a data 25 de dezembro, que a gente sabe hoje que não é o dia do nascimento de Jesus. Essa foi uma data que foi transferida pelos cristãos por causa do solstício de inverno, o dia mais longo do inverno europeu, que dava as festas das Saturnálias, as festas saturnais, as festas das bacantes, as festas orgíacas, inclusive, em homenagem ao deus Baco, o deus do vinho, do prazer, da promiscuidade, as festas que deram origem às Saturnais, os carnavais de Veneza, os carnavais europeus do passado, em que as pessoas se permitiam tudo naquele período, e que o solstício de inverno acontecia mais ou menos nesse período de 20 a 25 de dezembro, e os cristãos da Idade Média, querendo apagar aquelas festas pagãs, transferindo a data de nascimento ou a data de aniversário de Jesus para 25 de dezembro, a fim de anular aquelas festividades. Mas a verdade é que, segundo a tradição que se conta, segundo o que os estudiosos dizem, inclusive pelo período, não era possível um casal andar por Belém em dezembro naquela região. Fazia muito frio e nevava. Pastores no campo era impossível. Cabras e pastores conduzindo cabras era uma coisa inimaginável, porque morreria todas de frio e de neve. Então tudo indica, segundo os cálculos, estudos dos melhores estudiosos, ele não nasceu em dezembro. As melhores investigações, as mais contundentes, apontam provavelmente para final de março e começo de abril que ele nasceu. Mas será que é importante o dia que ele nasceu? A data que ele nasceu? O local que ele nasceu? O mais importante é que ele nasceu, que ele veio. Veio e representa toda a expectativa espiritual e profética de antes dele. Sintetiza tudo que veio dele de melhor, de Confúcio a Lao Tse, de Zoroastro a Hermes Trismegisto, de Krishna no Bhagavad Gita, no Vedanta, a Buda nas 4 nobres verdades, de Sócrates e a sua espiritualidade moral, a Platão na sua interiorização ao mundo das ideias. Jesus sintetiza tudo isso e vai além, complementa a sabedoria dos antigos com a sua proposta, porque ninguém falou sobre o amor como ele disse. Ninguém explicou sobre o amor como ele explicou. Ninguém teceu considerações sobre o amor como ele o fez. Moisés falava sobre o amor aos pais e o amor à família.
Buda falava sobre a compaixão diante daquele que cai, que está em dificuldade. Krishna falava sobre a iluminação interior através do cultivo das virtudes. Mas ninguém falou de amar aos inimigos como Jesus o fez. Ninguém disse, conforme no Sermão da Montanha, se alguém quiser te andar contigo 1000 passos, anda 2000. Se alguém te bater numa face, apresenta a outra. Se alguém quiser a capa, dá também o manto. Não resistais ao mal que vos queiram fazer. 20 séculos depois, Mahatma Gandhi vai exclamar: eu achava que o meu ahimsa, minha não violência, era uma proposta original minha e única, baseada nas reflexões que eu tenho do hinduísmo, a minha religião. Mas quando eu li o Sermão da Montanha, eu percebi que a minha proposta de não violência já estava lá. Aliás, melhor. E quando eu li o Sermão da Montanha, aí que eu me tornei um hinduísta melhor. Todo hinduísta precisa conhecer Jesus para ser um hinduísta completo. Dizia Gandhi que não era cristão, mas reconhecia que Jesus era um ser especial. Jesus é assim, sensibiliza. Jesus é assim, mobiliza. Jesus é assim. O Natal dele concretiza essa expectativa ancestral. 20 séculos depois, Joseph Campbell, o extraordinário mitólogo norte-americano, vai dizer: depois de 40 anos de estudar cultura mitológica, tradição folclórica, hábitos populares, narrativas arquetípicas ao longo das épocas, Joseph Campbell vai afirmar, de maneira inspiradíssima, que em todas as culturas sempre existe uma história de um herói, o mito de um herói, o herói que ele chama de 1000 faces, o herói que aparece nas fábulas, nas tradições mitológicas, nas parábolas, sempre há a ideia de um herói. A luta do bem e do mal que está presente no mundo infantil, nos desenhos animados das crianças, né? O bem que luta contra o mal e que um herói vem resgatar, vem salvar. Veja como os desenhos animados falam muito disso. Veja que boa parte dos desenhos animados, das histórias infantis, fala de alguém que vem salvar, que vem construir, que vem recuperar, que vem um herói que vem salvar o que estava tudo perdido, né? Que vem, de alguma forma, salvar a humanidade que está na beira da destruição. E Joseph Campbell vai dizer que não sabia por que isso acontecia. Não sabia porque isso é tão comum na tradição cultural de todos os povos, mas que ele achava que era uma coisa inconsciente, que era uma espécie de conteúdo inconsciente dos arquétipos de Jung, que ele, aliás, teve relação de amizade com Jung, que era algo ancestral, inconsciente, que era psíquica, interior da criatura, mas não sabia explicar por quê. O Espiritismo sabe explicar por quê. Esse herói, esse mito do herói que aparece na tradição cultural de todos os povos é Jesus. Porque quem está nesse planeta, mesmo que não queira, é influenciado pelo psiquismo dele, já que os processos da Terra são dirigidos, são coordenados pelo psiquismo dele. O psiquismo terreno tem o DNA dele. Esse herói que foi intuído pela tradição mitológica de todas as épocas é Jesus. É o herói que vai salvar a humanidade. Daí salvar, redimir o Messias, salvar entre aspas, né? Não salvar no sentido literal, ao pé da letra, mas é assim que a mitologia estabeleceu. Joseph Campbell, como não era espírita e não era espiritualista, não sabia entender por quê, mas as raízes estão no mundo espiritual. Era Jesus. Jesus, portanto, tem essa tônica, tem essa proposta. Jesus, portanto, tem esse fundamento. E a proposta do seu Natal é um nascimento interior. Diz Humberto de Campos, Espírito, por Chico Xavier, que quando você olha para o Natal de Jesus, você vê no conto do Natal que existe um Natal simbólico dentro de você. Jesus nascendo é a sua dimensão espiritual nascendo. No meio de quê? De cabras, de ovelhas e de pastores. O símbolo do animal. Isso é, Jesus nasce dentro de nós, isso é, o elemento espiritual nasce dentro de nós, a nossa natureza espiritual se desenvolve, a nossa consciência espiritual desperta ao lado das paixões animais, representado pelas ovelhas e pelos pastores. As paixões animais. E há tudo, embora haja, no momento em que a gente começa a despertar espiritualmente, haja muita sedução no mundo.
Os 3 reis magos que vai até o menino para dar presente, presente de reis, porque incenso, ouro e mirra eram presentes que eram dados aos reis quando os reis nasciam. Quando a gente começa a despertar espiritualmente, vem as seduções do mundo. Vem os aplausos, vem o deslumbramento, vem gente que acha que a gente é o máximo, que a gente é divino, é especial, que quer nos oferecer incenso, ouro e mirra. Ao mesmo tempo, há um Herodes querendo matar o Jesus que está nascendo. Há um Herodes dentro de nós querendo matar o Cristo que nasce dentro de nós. Há um Herodes dentro de você querendo matar a sua consciência espiritual. Essa é a proposta. E também há um Simeão, há uma Ana no templo. Há aqueles que sensibilizam-se, que são as dimensões interiores que aumentam e que começam a brotar, a florescer à medida que Jesus cresce dentro da nossa intimidade, na nossa mais profunda intimidade da alma. Para concluir, lembro-me, já contei isso, mas lembro-me de uma história que é narrada no livro Antologia Mediúnica do Natal, em que Humberto de Campos conta que quando Simeão pegou o menino recém-nascido, porque o casal foi até o templo, era necessário ir até o templo para apresentá-lo às autoridades religiosas, que eram também as autoridades civis, as autoridades inclusive judiciárias. E Simeão, que era um sacerdote do templo, já idoso, já velho, que esperava a chegada do Messias, que tinha expectativa da chegada daquele Messias, tão decantado pela profecia hebraica, Simeão pega o menino, coloca no colo, olha para aquela criança e tem uma exclamação e tem um transe mediúnico, uma visão psíquica. Ele percebe que se tratava do Messias. Diz o texto evangélico que ele diz: meu Deus, esses olhos já podem morrer, porque eles acabaram de ver a salvação. Porque Yahshua, Jesus, em hebraico significa salvação. Eles acabaram de ver a salvação. Jesus, salvação. Duplo sentido, portanto. Mas diz Humberto de Campos, um diálogo que não está nos textos bíblicos, que Simeão pega o menino e começa a dizer: menino, você me parece ser alguém especial. Acaba de nascer para o mundo. Mas nasce de uma forma tão miserável, tão desprestigiada, tão desgraçada. O que você pode fazer nessas circunstâncias? Um casal pobre, que são seus pais, sem nenhuma importância política, sem nenhuma consideração e destaque no cenário cultural e intelectual, sem nenhum poder financeiro. Você podendo escolher nascer entre as grandes cortes de Roma, nas casas palacianas, filho de algum patrício importante. Podendo nascer, por exemplo, nas grandes casas imperiais da Grécia, em Esparta ou em Atenas. Podendo estar, por exemplo, nascendo descendente de uma grande autoridade judaica, representante dos interesses do Sinédrio e das sinagogas, e você nasce de maneira assim, sem visibilidade, sem destaque. Como é que você vai fazer para mudar o mundo? Se você realmente é o Messias, o que você vai fazer e como você vai atuar? Aonde você atuará para tocar, para sensibilizar, para mudar o mundo? O menino olha para ele e subitamente sorri e começa a bater 1, 2, 3 vezes naquele peito que Humberto de Campos diz, aquele peito envelhecido que já caminhava para a sepultura. Simeão olha, não entende, não compreende, esquece, e só foi compreender depois, quando já estava no mundo espiritual, que aquela criança não deixou ele sem resposta. Quando ele perguntou para a criança: aonde é que você iria atuar? Aonde é que você vai atuar para mudar a humanidade? As batidas que a criança deu foi no peito dele, como indicando, diz Humberto de Campos, indicando a ele que ele iria modificar o coração, que ele iria atuar no coração das criaturas para modificar a humanidade inteira. Feliz Natal, meus queridos amigos. Um próspero ano novo. Natal de bênçãos. Natal verdadeiro com Jesus. E o Natal verdadeiro com Jesus não é necessariamente barulhento.
estridente, como diz Joana de Ângeles, mas é um Natal diferente. É um Natal em que Ele toma conta mais de nós, onde a gente faz algo diferente por nós mesmos e pelo próximo para homenageá-lo. Feliz Natal aos amigos do Cristo Redentor. Aos amigos que nos assistem agora pela internet, Feliz Natal a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.